Mas é muito doido porque quando a gente lê o livro do Apocalipse na Bíblia cristã, é um livro que foi escrito para trazer consolo e esperança. Exato. E escatologia, né, Apocalipse, fim dos tempos, parece uma conversa de medo. E quando a Bíblia revela o Apocalipse para trazer paz. Eu brinco que, assim, uma das maiores provas da recepção ruim... Recepção é interpretação, né? Como uma coisa foi interpretada ao longo do tempo, a gente fala que é a história da recepção. Uma das maiores provas da recepção do livro de Apocalipse não ter sido muito boa é que Apocalipse é nome de vilão no mundo pop, devia ser nome de herói. Se a gente entendesse o livro, devia ser nome de herói, mas Apocalipse é nome de vilão, tanto na DC quanto na Marvel. Mas é que o Apocalipse não fala sobre o fim do mundo mesmo? Eu não sei o... Só que é um fim do mundo maravilhoso, esse que é o lance. É um fim do mundo maravilhoso. Ele é muito ruim, ele é muito ruim pra gente ruim. E quando a gente tá falando de gente ruim aí, a gente tá falando dos tiranos do mundo, da galera que tá no poder e trabalha precisamente com esse medo, com essa manipulação e tal. A gente... Tecnicamente, quando a gente está falando na academia, assim, Apocalipse ele tem uma tônica anti-imperial. A bronca do livro de Apocalipse é com o sistema imperial de Roma. Entendi. Apocalipse é marxista. Então, e aí é o grande lance. Por que não? E esse é o grande lance. Por que não? Olha o corte, olha gerar o corte aí. Talvez alguns crentes vão ficar bravos comigo de eu falar isso, mas assim, por que não? Porque Apocalipse não é um livro que te convida à revolução. Essa talvez seja uma das diferenças fundamentais entre o que é a esperança escatológica, o que deveria ser esperança escatológica bíblica, daquilo que é uma escatologia hegeliana, daquilo que é uma escatologia do século XIX e século XX, tanto para o lado marxista, quanto para outras alternativas de modelo de virada política. O Apocalipse te convida a esperar pacientemente e ser uma resistência ao sistema. Mas ele não prevê uma revolução? Ele prevê, pelo menos ele profetiza uma revolução. Mas é uma revolução exógena, não endógena. É Deus entrando no sistema. Vou colocar assim, vou colocar da seguinte maneira. Quando você lê a Bíblia, você tem dois jeitos de lidar com o futuro. Você tem profecia, você tem literatura profética e literatura apocalíptica. Quando que você vê profeta lá no Antigo Testamento? Quando você tem um rei do seu próprio povo e você tem uma chance de convencer aquele rei a voltar para um bom governo. Aí você profetiza contra o cara e para ver se o cara cria um pouco de juízo. E aí você tem literatura profética. Agora, quando o rei não é do teu próprio povo, quando não tem chance de você ter um rei do teu próprio povo, não tem chance nenhuma de você mudar as coisas de um ponto de vista terreno, surge a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica vai dizer o quê? Só tem um jeito de mudar. É Deus entrando na parada e substituindo esse império. E nesse aspecto acontece uma revolução, mas essa revolução não é pela força de quem está lendo. É o dia que Deus resolve entrar na jogada. Entendi. Isso é muito legal porque quando a gente olha para os textos marxistas, para os textos dos movimentos políticos revolucionários pós-iluministas, a gente tem uma série de textos que se propõem uma escatologia substituta mesmo. Então, eu estudei esse material na minha pós-graduação, por exemplo. Eu escrevi sobre utopia e escatologia. Certo. Quando você pega esses materiais do socialismo utópico, por exemplo, do socialismo pós-utópico, o que é que eles têm? Eles têm um mundo dominado pelo cristianismo, que é essa amálgama cristianismo e política que domina todo o ambiente daquele momento. Você tem, então, Renascimento, você tem Revolução Francesa, você tem Iluminismo, você tem esse processo todo, que é uma tentativa de secularizar o mundo, de tentar tirar esse império da moral cristã, não é, sobre todos os homens. Mas todo o ideal escatológico, todo o ideal de um sentido para a história, de um sentido para a vida, de um progresso humano, de um fim da história. De um fim da história, né? A história caminha para algum lugar. Tudo isso estava impregnado na mente da Idade Média. Então, quando esses movimentos políticos surgem, eles não conseguem tirar esse ideal. Então, eles propõem uma nova resposta para esse ideal. Daí que vem as utopias. Vem a ideia de que a gente tem uma escatologia, um fim da história, que é manifesto ou no comunismo, ou na democracia liberal, com Fukuyama, né? Com o último homem e o fim da história. Acho que Francis Fukuyama, talvez do outro lado, né? Porque de um lado você tem o marxismo de esquerda e tal. Do lado liberal, pelo menos na economia, Francis Fukuyama talvez seja o melhor exemplo disso, que é um cara que entende uma escatologia por meio do mercado. E ele escreve precisamente fim da história. Né? O último homem e o fim da história. Dizendo que a democracia liberal será o fim da história. A história vai encerrar o seu progresso ali.
Caralho. Né? E isso isso é muito comum, cara, na literatura apocalíptica. Eles usam linguagens religiosas o tempo inteiro. Você lê Karl Marx, em poesia, ele escreveu muito isso. Caminharei, caminharei pelo mundo vencendo a Deus nas ruínas de seu reino e tal. Era uma linguagem bem religiosa mesmo. Você quer um exemplo disso? Tem um vídeo viral, Monark, do Milton Friedman, explicando teoria dos preços. Onde a gente tá indo, mas tudo bem, vai lá. Vai discutir escatologia bíblica. Mas, assim, tem um tipo de coisa que só o Monark Talks traz pra você. Se inscreve no canal. E aí ele faz uma ilustração que eu acho genial, que ele mostra um lápis, e ele fala como aquele lápis foi produzido a partir da harmonia dos povos pelo sistema de preços. O que acontece? Você tem a madeira que foi extraída num país, você tem o grafite que foi extraído em outro, você tem aquele pedacinho de metal que embrulha a borracha que é de outro lugar, e você tem trabalhadores de diferentes culturas, diferentes nações, todos trabalhando em harmonia por causa do sistema de preços, por causa do mercado. E o que ele argumenta é que ninguém sabe fazer um lápis. Ninguém sabe fazer um lápis. É isso. Porque ninguém sabe construir... Porque você fazer um lápis do zero... Significa saber construir o maquinário que pega a borracha, que, sabe? Tem um processo tão longo que nenhum indivíduo sozinho consegue construir um lápis. Olha, eu acho que realmente um indivíduo sozinho conseguiria construir um lápis, demoraria muito tempo. Uma vida, talvez. Não, vida não, lápis não é. Pô, tem um vídeo no YouTube muito bom de um cara que vai fazer um hambúrguer do zero. Já viu esse vídeo? Ele mata a vaca. Ele mata a vaca, ele vai no mar pegar o sal. O hambúrguer é bem mais complexo que um lápis, inclusive. Agora, não cara, tem que pegar grafite. Como é que vai fazer grafite na natureza? Tem que minerar o grafite, entendeu? Entendi. É um processo extremamente amplo, longo, com muitas pessoas diferentes. Mas isso não necessariamente está incluído numa multiculturalmente. Tipo, uma cultura consegue... Você consegue. O fato é que o lápis que tá na mão dele, de fato, tem... O mundo inteiro tá no lápis. Sim, aquele lápis específico que tá na mão dele... De alguma forma era mais eficiente a linha de produção se você tiver tudo produzido em cada país ali. Você chegou no ponto de que a teoria dos preços produz harmonia entre os povos. Verdade. Na cabeça do Milton Friedman, pelo menos economicamente, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: se o monarca fosse o rei de um país, o Iago fosse o rei de outro, e o Vitor fosse o rei de outro, e cada um deles mandasse seus trabalhadores produzirem para chegar nesse lápis, não seria tão eficiente quanto o sistema de preços faz aquele lápis chegar do jeito que chega, e trabalhadores com culturas diferentes, cabeças diferentes, que se fossem colocados no mesmo espaço iriam brigar, harmonicamente conseguiram produzir aquele lápis. Mas é lindo, né, se for para pensar. Mas é lindo, porque o sistema de preços é quem gere todo esse processo. Como é que eu sei que tem madeira o suficiente? Mais ou menos madeira. Como é que eu aloco o recurso da madeira? Você tem uma catástrofe, falta látex. Como é que eu coordeno isso? É por um sistema de preço. O preço vira um sistema de comunicação. Tem mais escassez, aumenta o preço. Tem menos escassez, baixa o preço. Tem mais demanda, muda o preço. Tem mais oferta, o preço se adapta a isso. Qual que é o risco de achar isso tão lindo? E aí é que é o ponto, né? Por que que esse é um pensamento escatológico, tá? O risco é a gente achar que essa harmonia limitada produzida pelo sistema de preços que é capaz de produzir um lápis vai gerar uma harmonia tão grande que a gente chega no fim da história, que a gente chega na harmonia final entre todos os povos e todos os homens, o que não é verdade. O fim da história é isso. Achei que era o fim da história algo negativo. Tipo, por todo mundo isso morre, que Apocalipse é positivo, porque o fim da história em Apocalipse é precisamente isso. É a gente chegar num final no qual existe uma harmonia tal que gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação vai poder sentar junto e comer num grande banquete. O final de Apocalipse é isso. Cara, o final de Apocalipse é um grande banquete igual, ó, tá vendo ali o Sabo? Igual o fim de cada arco de One Piece. Entendi. Você veja que você é um homem de começou cultura. um papo complicado agora. Ai, não. Eu vou embora, Monarca. Eu não vim pra isso. E você pega ali o Apocalipse 21 e 22, você fala assim, putz, o sistema de preços é lindo. Ele é lindo. Agora, mais lindo ainda é você ver gente que foi ferido dentro e fora desse sistema de preços, gente que tá chorando, e a promessa é a seguinte: o próprio Deus vai vir habitar junto com você e ele vai limpar a lágrima dos seus olhos. E é nesse contexto que você vai ser convidado para um grande banquete e todo mundo vai comer junto. Entendi. Então, assim, As políticas são esforços para substituir essa esperança, né? Quando as políticas substituem essa esperança de maneira provisória, como uma fagulha, que meio que simboliza o que a gente vai viver um dia, que a gente consegue experimentar um pedacinho do que vai ser um dia, eu acho um treco muito positivo. Agora, quando ela é uma propaganda que te vende que
é por meio dela que você alcança essa harmonia final, aí a gente tem um problema. A gente gosta de bater na esquerda, né? Porque a gente é mais... A gente é mais liberal. Obrigado, eu não queria falar por você, mas... Pode falar. Beleza, a gente é mais liberal. Então a gente bate mais na esquerda nesse processo todo. Mas as direitas também possuem isso. Eu lembro do livro do Steven Pinker, aquele Os Anjos Bons da Nossa Natureza, onde ele fala de um conceito de paz capitalista. Olha que legal. Ele diz que nada foi melhor para a construção da paz no mundo do que o mercado. Porque agora você não enriquece mais por pilhagem. Você enriquece por produção, por construção de riqueza. Então, para um país, não é vantajoso enriquecer roubando. Eu envio ali, mando uns navios, uns piratas, vou roubar o tesouro ali e volto, pronto, enriqueci. Roubando no sentido de saquear. Saquear. O roubando saque, fisicamente. Isso, fisicamente. Né? O saque não é a melhor forma Porque de tem várias enriquecer. formas de roubar hoje em dia. Mas ele vai dizer que o mercado faz com que os países não entrem em guerra. Então, se você é meu parceiro comercial, não vale a pena eu entrar em guerra com você. Sim. Ele vai argumentar que só houve uma guerra entre dois países que tinham McDonald's em toda a história do mundo. Que foi a OTAN contra alguém lá, não lembro mais o que era. Não é? Só que esse conceito meio que se perdeu hoje em dia, né? Pois é, a ideia que ele coloca é, a gente tem uma paz capitalista no sentido de que o mercado pacificou o mundo. Olha que linguagem religiosa, não é? O mercado pacificou o mundo. E, sabe, é tipo a vitória do Lula, né? O bem venceu, o amor venceu. Isso é uma linguagem muito religiosa. Sim. Onde você acredita que a moral se estabelece através da política, de um voto, ou o que é que seja especificamente. E esse é justamente um tipo de esperança que só a religião tinha que dar. Né? Onde é que o bem vence? O bem vence no fim da história, onde há uma força de bem e eu que diria vence que tudo. mesmo a religião tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso muitas vezes. Porque... Que sentido? Religião às vezes é só política, né? É bom. É verdade, é verdade. Muitas vezes, mais vezes I do que eu rest my gostaria... case. Você tem razão. Muitas mais vezes do que eu gostaria de admitir, religião... Tudo que tem poder vira política. Exato. Vira. Senhor Deus, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor dá pra gente conversar aqui. Eu agradeço porque nem sempre a gente pode sentar pra conversar despretensiosamente, conversar sobre assuntos que passam pela cabeça e discutir sobre sociedade, sobre liberdade, sobre vida, sobre sentimentos, sobre depressão, sobre como nós encaramos e vemos a vida, Senhor. Eu quero mais uma vez, como já orei algumas vezes, orar pelo meu amigo Vitor, que o Senhor possa continuar dando a ele palavras de sabedoria, Deus, tão pungentes, tão claras, para nos apresentar o Evangelho e uma vida de acordo com o Evangelho. Quero pedir também pelo Monark, Deus, mais uma vez. Oro para que o Senhor possa fazer morada no coração dele, que em todas as dificuldades que ele passa, todo o sofrimento, Deus, que essa vida relega a nós muitas vezes, o Senhor possa ser consolo, possa ser força, possa ser vida, que o coração dele possa ser tocado, Deus, de forma especial, pelo poder do Espírito Santo, que ele encontre uma esperança, Deus, que nem ele consegue entender, que a fé possa tocá-lo, Deus, e que ele possa encontrar em Cristo salvação. Que essa casa, que esse projeto, que a equipe que aqui trabalha, todos possam ser abençoados, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, da qual nenhum de nós é merecedor, mas que o Senhor oferta gratuitamente a todo aquele que se aproxima de Ti. Abençoa aqueles que nos ouvem, não sei quem são, o que passam, o que sofrem, o que pensam, o que esperam da vida, mas eu sei que existe uma glória à nossa direção e essa glória está disponível no Cristo que não lança fora ninguém que se aproxima dele. Então, que a Tua luz brilhe, Deus, em todos nós. Assim eu oro humildemente no nome de Cristo. Amém. 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 É isso.